Alô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui a inauguração do primeiro episódio do PrismaCast. A gente também segue tendência, às vezes a gente faz tendência, não é sempre, mas a gente também segue tendência. Então, vou fazer o podcast da Prisma falando sobre a Prisma, sobre o mercado, sobre as oportunidades, sobre o que está acontecendo aí no mundo da exportação. Futuramente, não só de carnes, também vamos falar de outras proteínas. Hoje eu trouxe aqui, junto comigo à mesa, os sócios da Prisma, os loucos que tiveram coragem de encarar essa bagunça aí do dia a dia. Estou com a Júlia Ilinay, com o Antônio Márcio Rota. Muito bem-vindos, meus caros. Obrigado por estar aqui com a gente compartilhando o PrismaCast. E vamos iniciar já perguntando aí, quem quiser se atirar, da onde que surgiu essa loucura de vocês de querer entrar na Prisma? Saudades tua, Rafa. Era muita. O Antônio, acho que a maioria sabe, mas o Antônio a gente fazia negócio em 1900. E Guaraná. 1900 e minha avó bonita. 1900 e pouco, e depois, como ele falou aí, bateu a saudade, ele quis voltar a ficar juntinho. Pior, a gente começou, na verdade, a primeira vez que eu conversei com o Rafa, ele trabalhava na Alibem. Isso, né? Era vendedor da Alibem, eu era comprador na PMI, que é hoje uma das maiores empresas importadoras da China, e foi meio que, foi assim, ligando lá, tentando prospectar fornecedor novo, quem me atende é o Rafa, na primeira vez, e aí começou as conversa chata pra caramba, porque ele era chato pra negociar, mas no fim das contas a gente acabou ficando amigo, depois de muito tempo a gente se encontrou, né? Mas foi assim o primeiro contato. O Rafa era o cara que fazia o mercado de Hong Kong na Alibem, né? Uhum. E eu fazia as compras pra lá. E, cara, a nossa peleia era brigar por $10 por tonelada em cada item, né? Então, não pode parecer, mas a gente ficava horas peleando Pra negociar um container. Pra negociar um container. É verdade, eu acho que a gente queria mostrar pros nossos chefes que a gente tava trabalhando, né? Só pode ser, porque a gente brigava muito por isso, então, mas no fim a gente acabou formando uma amizade ali. Tempos depois o Rafa me convidou para integrar a Prisma E por que você aceitou entrar na Prisma? Cara, na verdade eu tava cheio de oportunidades, né? Na verdade, quando eu saí da outra empresa que eu trabalhava, ela fechou o escritório do Brasil e fechou, não transferiu ninguém, fechou. Apareceram algumas oportunidades, umas no Mato Grosso, outras em São Paulo, outras em Porto Alegre. E o Rafa tava, nessa ocasião, acho que tinha recém-chego em Floripa, ou fazia um ano que tava ali, e foi um dos convites. A gente sentou, a gente conversou na época, e era forte também minha vontade de permanecer em Florianópolis, não queria sair da região. E daí paramos as arestas, acertamos algumas coisas, e a gente começou aqui, na verdade, no outro escritório aqui mais próximo aqui, mas era o antigo escritório, e foi quando começou tudo. Então foi basicamente isso. O projeto que ele tinha também era bem interessante na época, né? Na verdade, a gente nem tinha muitas parcerias consolidadas, mas a gente estava tudo no embrião da coisa, assim, mas era uma coisa que tinha, como a gente fala, tinha fundamento. Tinha futuro, então daí vamos investir, né? Uma coisa interessante que o Antônio falou, a gente brigava por $10 lá atrás sem ter consciência, mas eu acho que isso foi uma das coisas talvez que me fez depois querer chamar ele, porque pensar, se ele tá numa empresa como colaborador, num terceiro e lutando por $10, imagina o dia que esse cara tiver a própria empresa dele, como é que ele não vai se dedicar, né, de corpo e alma. Então isso foi uma das coisas que me fez também pensar em, cara, esse cara talvez seja o cara certo para estar junto com a gente. E ele trouxe muita coisa nova, né? Que a Prisma não tinha, novos contatos, principalmente, que o Antônio quase não é bom de papo, né? De conversa com o pessoal. Eu nasci pra fazer podcast. Tá aí estreando. Tô perdendo. A estrela veio. Tô perdendo dinheiro vendendo frango. Que nega a história, né? O cara fez 10 anos de faculdade, chega pra mãe, me formei, o que tá, meu filho, vai fazer agora? Vou vender porco. Estou vendendo porco. É mais fácil, né? Eu acho que o pessoal que assiste, o pessoal que tá vendo aqui, que trabalha nesse ramo, ou numa trading company, ou num frigorífico, às vezes é difícil explicar pra família o que você faz quando pergunta. O que tu faz? Eu trabalho numa trading company.
Ah, investimento. Os caras já isso, pensam, né? XP, mancha, trading, não sei o quê. E eu, cara, eu vou assim, ó. Eu vendo porco. Eu vendo porco e galinha. eu já corto e digo, eu vendo porco. Aí muito mais fácil. Tudo mais. Tá, legal, velho. Mas assim, porco, não. Calma, mas é uma coisa elaborada. Eu vendo daqui para outros países do mundo. Daí o pessoal já. O Antônio já bota o glamour, assim. Eu já, claro, já dá o glamour, assim. Daí fica bem bonito até. Cara, mas é a vida, né? Tem que explicar de um jeito que o pessoal entenda. E a tua história um pouquinho, Ju? Como é que foi? Eu cheguei na Prisma como estagiária, né? Uhum. E a Prisma entrou na minha vida num momento muito importante, foi em 2017, quase um ano depois que meu pai tinha falecido. História triste. Mas entrei na Prisma, eu tava precisando e eu sempre trabalhei, desde que fiz 18 anos, sempre trabalhei, então já queria uma coisa na área, já tava terminando a faculdade. E achei a Prisma, só sabia que era comércio exterior, também entrei, não sabia se era vender porco, vender o quê. Já quis ser atriz, né? Então, agora vendendo porco, tô ali, ó, pertinho. Mas entrei como estagiária e vim fundo. Eu entrei e só tinha 2 pessoas, 2 sócios na Prisma. E aí, aos poucos, foi vindo gente, a gente foi crescendo. E eu sempre, desde o começo, desde estagiária, eu sempre olhava para a Prisma com olhos de muitas oportunidades, só conseguia enxergar a oportunidade, como que essa empresa pode crescer e o que eu posso contribuir para isso, sabe? A Ju, tu chegou a ser a primeira estagiária ou não? Não sei. Tinha Eu não alguém, conheci nenhuma outra antes. Tu entrou antes do Antônio ou depois? Um mês antes. 2 meses antes. O Antônio já chegou logo depois. Entendi. Ela saiu da Malhação direto pra Prisma. É. Ela carregou a Larissa Manoela. Ela carregou a Larissa Manoela no colo. Ó, o fofoqueiro, né? Já começou. É verdade, né? Aqui, ó. Era Ronaldinho. Diz que o Ronaldinho era reserva de a outra Que jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Deu passe pro gol na final. Eu joguei, não. Eu me aposentei. A outra diz que era da Malhação com não sei o que, com a Xuxa. Não sei eu não joguei com ele. Eu me aposentei pra ele brilhar. Olha aí, ó. Tem aquela história que ela tem que saber quando se retirar pra deixar Humildade. Verdade, os outros brilharem, entendeu? Então, é só quando ele viu que eu tava trancando o crescimento do menino, vou me retirar. O Antônio tava com a mão na cabeça dele. Não, fica aí, pequenininho. Calma, tava tirando espaço dele no futebol. Calma, vou sair, deixa o menino brilhar. E o que vocês... Bom, vocês estão há mais entre 5 e 10 anos na empresa. O que vocês enxergam da empresa quando começaram e o que enxergam da empresa hoje e talvez o que enxerguem para frente? Podem falar. Tudo também. mudou. Um de cada vez. Muita coisa mudou, né? Então, acho que é isso, das oportunidades que eu via lá no começo, acho que eu consigo hoje olhar para trás e ver quanta coisa a gente conseguiu fazer junto entre a gente e com outras pessoas também. E... não sei, foi um crescimento exponencial, eu acho, porque a gente, como eu falei, o Antônio trouxe muitas oportunidades pra gente quando ele entrou, e a gente foi explorando e fazendo tudo do zero não, porque você já tinha uma bagagem, mas a gente foi trazendo mais oportunidades. É que assim, ó, dá pra perceber que a gente tá desde o início, eu quase desde o início, dá pra entender que, dá pra ver que no início era uma coisa meio mambembe, afinal era um cara, outro, um sócio, 2 sócios, e era isso, e cada um, da expressão que o Rafa usou há décadas atrás, o avião tava levantando o voo, e ele tava pilotando e servindo o cafezinho pro pessoal na última classe ali, né? Então, tu vê a questão dessa coisa ser um pouco meio mambembe no início, e daí, aos poucos, começa a se estruturar, e ainda hoje a gente vê, não tá nem perto do que a gente pensa que pode ser e de como deve ser. Mas se tu compara, e aquela história, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Tu compara o início e compara agora, tu vê a estrutura, tu já consegue perceber que o pessoal que tá lá com a gente já consegue ter uma visão do que a empresa quer e de como a empresa quer. Hoje os processos já estão bem melhores estruturados, mas isso daí não tem nem comparação, porque antigamente tu fazia, enquanto tu tava fazendo a venda lá pro exterior, tu tava servindo cafezinho para não sei quem, pro teu cliente, ou tu tava preparando, tu tava consertando a mesa que tinha quebrado o pé e tudo. Tu fazia tudo. Então hoje tu consegue ver, eu me lembro das primeiras vezes lá no outro escritório, quem faxinava era eu, o Rafa
E o Everson, cara, no início, assim, pegava toda sexta-feira, cada um uma vassoura, rodinho, era um escritório menor, era a gente que fazia, porque o início era cortar, era o mínimo de custo possível. Mas é isso que eu falei das Então, oportunidades quando a gente entra na Prisma, né? Porque quando eu entrei, eu via muita oportunidade e eu fui pegando, fui me metendo a mão onde dava. Então, tinha problema de computador. Aí eu tinha alguma noção e sabia quem sabia resolver e ia lá e resolvia. Eu via que a Prisma, e não só a Prisma, mas acho que muitas empresas do nosso setor não têm um marketing tão forte. Então, vamos ir para o marketing. E que nem o Antônio falou, tudo que a Prisma está precisando, a gente está indo atrás. Acho que começou desse jeito e sempre a gente indo atrás e não buscando já profissionais que atuem nisso. Tanto que a gente sempre chamou estagiário, né? Então... Eu acho que tem bastante desse espírito aí de gente fazer, né? Resolver, né? De dar um jeito. E quando eu vejo lá atrás, eu vi não tinha uma empresa. A gente tinha 2, 3 trade fazendo só negócio. Cada um do seu jeito. Cada um fazendo seu negócio. Sobrevivendo. E deu. Não tinha empresa, não tinha uma estrutura empresarial. Tanto é que se saísse um ou outro ali, o troço já parava, já ficava pela metade. Hoje a gente tem uma estrutura de uma empresa consolidada, bem elaborada, com vários pilares, né? Dentro da questão cultural da empresa também. Então a gente consegue desenvolver novos talentos justamente porque tem todo esse pilar cultural como base da empresa. Então isso faz toda a diferença. Então hoje a gente está no mercado de exportação de carnes, mas hoje como empresa, para mim, o que menos importa é o nosso core business, e sim a estrutura que a gente conseguiu montar por trás. A carne é só um instrumento para fazer negócio, mas o que gera por trás da empresa é muito mais profundo, que é a cultura que a gente desenvolveu, que dá fundamento para a gente ter um ambiente empresarial. Acho que isso aí para nós é o nosso grande diferencial lá atrás para hoje. Então, mudou muita coisa e a gente, como a Júlia falou, a gente foi atrás de desenvolver, a gente não trouxe ninguém pronto. É também um pouco desse espírito que o Antônio falou no início, não tinha que fazer, a gente fazia. Se tivesse que faxinar, a gente faxinava. Se tivesse que limpar a mesa, a gente limpava. Se tivesse que apertar um parafuso, a gente apertava. Mas não é do negócio, eu não vou fazer e tal. Então não era essa mentalidade, não é do negócio, ou não é meu trabalho, ou não, isso não sou eu que faço. Não. Assim como não tinha essa mentalidade, tudo era meu negócio, porque tudo é a empresa como um todo. Então acho que a gente trouxe isso muito latente até hoje. E por isso que a Júlia falou, eu fui atrás do marketing, eu fui atrás do computador, eu fui atrás... Porque tudo da porta para dentro é responsabilidade da empresa, não interessa que área. Então essa natureza eu acho que a gente traz até hoje, continua usando ela. Dar um jeito, inovar, agregando valor, tudo está nos nossos valores. Como é que foi para desenvolver essa questão de valores? Como é que surgiu isso? Por que surgiu? Por que você acha que foi desenvolvido? Qual a importância disso? Na verdade, geralmente, assim, nas empresas mais tradicionais, é elaborada uma lista de valores, colocada numa parede, e o pessoal acha que é aquilo ali. Pelo chefe. Pelo chefe, exatamente. Acho Os valores do chefe. Os valores do chefe. E, cara, o que faz sentido se tu tá começando uma empresa pequena, teus valores é o valor do cara que começou ali, entendeu? A gente, nossos valores foi depois de um tempo tava quase bem, sim, bastante gente da tua equipe já tava, não era 2 ou 3 mais, já tinha bastante gente que se reuniu até baseado no livro do... Zappos. Não, do Zappos. Satisfação garantida. Satisfação garantida. Do Simon. Eu me lembro que foi a partir desse livro que a gente desenvolveu os valores da empresa, que era o quê? Era o que acontecia dentro da empresa naquele momento e como é que cada um percebia a empresa naquele momento. E se botou a pitada do que se queria para a empresa também, do que cada um imaginava que fosse. E a partir daí é que se elaborou a lista de valores. Ou seja, se ali na lista de valores diz que é uma empresa descontraída com foco no resultado, não é que a gente tirou isso da cabeça, isso já estava acontecendo ali. A gente conseguiu expressar isso no papel, botar no papel. Para que os próximos que entrassem entendessem que era aquilo que a empresa era. E que também servisse para nós como um guia, para a Júlia, que hoje está mais na questão focada do RH de contratação, o Rafa, um guia na hora de contratar um funcionário novo.
tem que ele tem que entender que ele vai estar dentro da empresa que tem esses valores e que ela é assim. E ele vai, se ele entender que ele vai conseguir se adaptar a esses valores, ele tem esses valores, é um passo gigante para ele conseguir se integrar e vir acrescentar para a empresa, né? Como é que foi esse processo desse estudo, dessa criação desses valores? O livro inspirou a gente e aí a gente sentou juntos e começamos a falar com todos os colaboradores e entre a gente, realizadores da Prisma. E a gente foi tirando, igual o Antônio falou. A gente já tinha antes uns valores na parede, que era bem bonito, né? Ética, integridade... Comprometimento. E aí não fez muito sentido pra gente, porque a gente estava vivendo muito mais que aquilo. Eram 4 valores, eu acho. Hoje a gente tem 10, que fazem muito mais sentido, que é o que a gente vive. E também tem um pouco do que a gente quer sempre estar melhorando, mas nada fora do que a gente não é. Então, que nem o Antônio falou, toda vez que a gente contrata, fica mais fácil da pessoa entender quais são os nossos valores, mas também da gente entender se a pessoa se encaixa nos valores da empresa. Tanto que a gente tirou, eu me lembro que tinha ética ali, a gente até brincou, vamos tirar a ética. Cara, o entendimento é o seguinte, a ética e o comprometimento tu tem que partir a partir dali, tem que sair a partir dali, não é? É o mínimo. É o mínimo que tu tem que ter, tu não precisa botar isso num papel, cara. Se tu não tem isso, tu nem começa. Então é uma coisa que não precisa estar na escrita, que tem que ter ética, que tem que ter comprometimento. Isso daí tu sai dali pra mais. Então a gente tirou isso dali, porque é o mínimo que se espera de uma pessoa, e a gente elaborou outros valores que condiziam mais com o que a gente queria na empresa, né? Me lembro que depois de ter lido esse livro e alguns outros, também começa pelo porquê do Samosini, e eu comecei a me questionar, cara, esse valor que tá na parede aqui é uma bobagem. Porque se eu tirar ele da minha parede da empresa e botar na empresa da sala do lado, do vizinho, qualquer empresa do andar vai fazer a mesma coisa, que é ética, comprometimento, e não sei o quê. Sim. Então eu percebi que aquilo ali não eram valores realmente da empresa. Era uma coisa na parede e a empresa vivia outra. Então a gente decidiu, né, se reunir e com toda a equipe a gente meio que tirou um retrato. Foi um brainstorm gigante, né? Foi uma tarde inteira, um dia inteiro, não me lembro exatamente. Discutindo sobre isso e meio que foi um retrato de qual valores a equipe tinha. E o que a gente tinha naquele momento que a gente vivia e qual eram realmente os valores importantes que a gente tinha que buscar implementar na empresa. Então aí saíram, acho que uma lista grande, mais de 30 itens e frases e tal, palavras, e desses itens desses 30 a gente consolidou em 10, que era o que realmente fazia sentido para nós. Então ficou meio que não era um quadro na parede que a gente passava e via, era um retrato da nossa realidade que acabou indo para a parede. Então isso também fez a gente entender como que era o nosso dia a dia na parte de valores. E o fundamental, acho, de todo esse processo para mim foi o quanto disso eu pude trazer para o RH. A gente como um todo, principalmente com o trabalho da Júlia, a gente conseguiu desenvolver em cima dessa base de valores todo o nosso processo de RH. Hoje ele é muito pilarizado em cima dessa questão dos valores. Né? Da nossa cultura. Da nossa cultura. Porque eu entendo que como a gente trabalha, essa é outra questão que a gente pode abordar, a gente praticamente não trabalha com ninguém já do mercado pronto, né? Nenhum dos nossos realizadores, a grande maioria, já não é do mercado. São pessoas em faculdade, em período inicial, e então a gente não tem como exigir uma bagagem teórica deles grande. Então a única coisa que a gente trabalha mais a fundo é a questão dos valores. Como é que funciona isso aí dentro da empresa? Dos valores comportamentais, né? Então a contratação, o processo inteiro, ele tem mais ou menos umas 4 etapas. São focadas mais no comportamental e na cultura. Temos uma etapa também que são só perguntas baseadas nos nossos 10 valores. E
pra gente conhecer mais um pouco a pessoa, conhecer o caráter dela. Demora às vezes um pouco, mas faz todo sentido para a Prisma essa demora e todo esse processo. Esse processo também ele não é decidido só por uma pessoa. A gente sempre tem a opinião de pelo menos 2 para ver, para analisar e ver se faz sentido com a empresa os valores dessa pessoa, se ela vai entrar no fit cultural da empresa. O que é isso, a questão de fit cultural que lá na minha época nem se ouvia falar disso, não se falava sobre isso e hoje tá meio em vogue, hein? É o nosso jeitinho, é o jeito que a gente faz na empresa, que a gente trabalha na empresa, o comportamento, os valores, a cultura, que faz parte também aí a nossa missão, a nossa visão. E se vai se encaixar ali dentro com a gente todos os dias. Porque assim, o nosso trabalho pode ser ensinado. A gente pode ensinar a pessoa a fazer o nosso trabalho. É fácil, é ensinável tu negociar, a vender, comprar, ter o traquejo. O que é difícil é a pessoa se encaixar nos valores da empresa. Então, no momento que tu acha a pessoa que se encaixa nos valores, já diria que 80%, 90% caminho andado, porque depois é só aprender a falar com as plantas, falar com o cliente e ter o traquejo. Então, acho que realmente a parte mais difícil é achar a pessoa que vai se enquadrar no nosso jeito, né? Antes de eu começar com a Prisma, eu trabalhei em frigorífico, trabalhei em trade, e eu via muito que eles queriam sempre pegar a pessoa mais competente, ou que tinha mais habilidade do mercado. E meses depois, um tempo depois, acabavam demitindo pela atitude da pessoa. Então pegava uma pessoa extremamente competente, contratava pela qualificação técnica, mas demitia pelas atitudes. Então, isso eu vi várias vezes acontecendo no mercado. E às vezes a atitude nem era ruim, ela só não se enquadrava o que a empresa queria. Perfeito. E aí eu decidi, talvez baseado em muitas nas leituras, que eu ia fazer o processo inverso. Eu ia buscar alguém com atitude parecida com a nossa, ou seja, com os valores parecidos com os nossos, e depois a gente ia treinar as habilidades do mercado. Porque, querendo ou não, tanto eu quanto o Antônio, a gente hoje tem mais de 20, 22 anos de experiência no mercado. Então, a gente tinha um know-how para treinar. Então, é mais fácil eu treinar uma pessoa com o know-how que eu tenho do que eu querer ensinar para ela os mesmos valores que eu tenho, porque ela já vem com valores da escola, de casa, da vida dela, que é mais difícil eu querer impor os meus valores em cima dela. Então, é um trabalho muito mais árduo, não que não seja possível, mas é muito mais difícil. Então, eu inverti esses papéis. Eu contratei pessoas que tinham esses valores já. Eu busco contratar, né? Assim como todo o trabalho de RH que a Júlia desenvolveu é em função disso. Buscar pessoas que tenham já os nossos valores, e assim a gente faz uma série de testes, e depois as habilidades, as competências do mercado de comércio internacional a gente acaba ensinando, porque isso é o know-how da empresa, é o que a empresa faz, então fica mais fácil de passar isso adiante. Então, quais são os benefícios que vocês veem desse tipo de contratação hoje? É mais fácil, fica mais personalizado e fica mais humano, mais próximo da gente. A gente consegue se ver, né? Ver a empresa na outra pessoa e é bom quando a gente encontra a pessoa e chama a pessoa para trabalhar com a gente. Não sei, a gente sempre tá querendo crescer e ver a Prisma de 3 pessoas para agora a gente tá em 12, a gente só quer crescer e ter mais gente parecida com a nossa cultura. Não sei, me dá um sentimento muito bom, sabe? De ver que a empresa tá crescendo e tá fazendo parte da história dessas pessoas também, e não só da minha, da de vocês. Pra ver o benefício, eu tenho que comparar com o outro estilo, né? Eu consigo visualizar melhor. O que a gente vê no mercado? A gente vê uma dança das cadeiras gigante. O trader tá aqui numa empresa e depois tá na outra, tá na outra, tá na outra, tá na outra. E o que tava na outra vai pra outra, vai pra outra.
Hoje em dia, eu não sei, eu não vejo muita gente nova entrando, né, no mercado, apesar de ter, mas hoje sempre os mesmos macaco velhos só pulando de um lado pro outro. Então, a empresa contrata, tira tudo do cara, o cara não se enquadrou mais ou não deu mais, troca de empresa, ou paga um pouco a mais, vai para outra e tal. Nesse tipo de contratação que a gente procura fazer, eu acho que tu consegue reter o talento, que é o desafio hoje, por mais tempo. Tu começa um cara cru, que vai te ensinar, que tu vai ensinar, que vai te trazer coisas e que a chance dele permanecer ao nosso lado é muito maior do que se trazer simplesmente um cara do mercado e que vai estar ali, que vai trazer todos os seus vícios e virtudes, obviamente, mas que talvez não se enquadre, que daqui a pouco vai estar no outro, vai estar pulando de galho em galho. Então, acho que esse é o maior benefício desse tipo de contratação. Pegar gente jovem que entenda o que a gente quer, a chance de permanecer do nosso lado é gigantesca. Inclusive, até o pessoal que hoje está com a gente já vem de bastante tempo. Já tem 3, 4 anos. Eu tô ficando velho, o Alzheimer não permite me lembrar dessas coisas. Mas já faz bastante tempo e tu percebe que é um pessoal que está engajado. E, em contrapartida, a gente tenta também valorizar eles o máximo possível para que eles permaneçam do nosso lado, né? É que não é só sobre negócios, né? As outras empresas acho que focam muito nisso. Número de containers, número de fechamentos e a pessoa usa muito a empresa só para esse benefício financeiro. E não vê as outras oportunidades que uma empresa pode gerar. Lógico que nem toda empresa é assim, mas a nossa intenção é fazer com que a empresa faça parte da tua vida e não que seja uma coisa separada. A empresa é uma coisa e a tua vida é outra. Não, você tem que juntar os dois, ainda mais a gente que trabalha com comércio exterior. Não tem muito essa coisa de horário, de escolher. Ah, não, agora eu vou desligar, porque agora eu estou em casa com a minha vida, com a minha família, com a minha vida pessoal e pronto. A gente não tem muito essa escolha. E é difícil, nem todo mundo aceita embarcar nessa jornada. Isso é bacana. Eu me lembro de uma empresa bem conhecida lá do Rio Grande do Sul que não deixava usar o celular no horário de trabalho, né? No horário de trabalho. Não podia usar o celular no horário de trabalho para não ter, minimizar conversas pessoais, entendeu? Então, que eles diziam, das 8 às 6, tu tem que focar 100% no trabalho. E depois do horário de trabalho, tu foca na tua vida pessoal. E aí, até isso é muito da administração de 1990, que dizia a vida pessoal tem que ser diferenciada da vida profissional, tu tem que saber separar a tua vida pessoal. E era uma coisa que naquela época eu era funcionário que ficava me incomodando aquilo, porque, cara, a pessoa é uma pessoa, não é porque ela atravessou uma porta que daí ela vai desligar os problemas que ela tem fora da empresa e vai ligar as questões da empresa. E aí, depois que ela termina o expediente, ela atravessa de novo aquela porta, ela desliga os problemas da empresa e vai focar na vida pessoal. Os teus problemas pessoais te afetam na empresa e os teus problemas da empresa te afetam na vida pessoal, porque tu é um só, tu é uma pessoa. Então não tem no cérebro tu desliga um lado e liga o outro. Então, isso eu entendi que faz parte da empresa entender os problemas pessoais de cada um e saber gerenciar isso junto com a pessoa. E também faz parte da pessoa entender os problemas da empresa e saber gerenciar isso também fora do expediente. Então, principalmente para nós que trabalhamos com comércio exterior, que questão de fuso horário, precisa falar com a China, precisa falar com o Japão, precisa falar com o próprio, às vezes, Oriente Médio, Estados Unidos. Tem a questão do fuso horário que vai te naturalmente forçar ou empurrar tu fazer ou dar atenção para certas colocações e problemas fora do teu horário de expediente. Então, como a Júlia falou, em função disso, é o que eu sempre digo lá em cima, a Prisma está aberto para todos, a Prisma é para todos, mas nem todos são para a Prisma, porque nem todos têm a nossa mentalidade, a minoria, e nem todos às vezes estão dispostos a fazer o que precisa ser feito para a gente manter o crescimento contínuo e o desenvolvimento contínuo. Então tem bastante dessa questão de que não desliga pessoal e profissional, é uma coisa única que a gente tem que aprender a trabalhar junto, tanto com o realizador e o realizador com a gente, para ser uma coisa, crescimento dos dois lados. Você falou que não estava tão satisfeito no começo, lá atrás,
com essa separação. Acho que chegou o momento de você também falar um pouco pra gente o que te fez começar a Prisma e sair da famosa CLT e começar a empreender e como foi todo esse processo. Vamos começar por aí. Júlia, a entrevistadora. A Júlia no Globo Repórter. Virou o jogo. Virou o jogo bonitinho. Eu acho que eu sempre tive um sonho de empreender, assim, veio muito do meu pai, que foi empresário a vida inteira, então eu me espelhava muito nele. E as empresas que eu trabalhei em empresa grande, empresa pequena, trabalhei empresa de mais de 1.000 funcionários, empresa de 5 funcionários. E em nenhuma delas eu via a possibilidade de empreender, ou melhor, de virar dono do negócio ou sócio, alguma coisa desse tipo. E como eu sempre quis ter meu negócio, então esse foi um dos motivos que acabou me levando. Eu até comento hoje na Prisma, na última empresa que eu trabalhei, era uma empresa muito boa, e o que me fez sair foi justamente isso. Não existe lá a possibilidade de alguém se tornar sócio. Então, como eu queria ter meu negócio, eu falei, cara, eu não vou conseguir ter um negócio aqui dentro. A empresa era maravilhosa, muito boa trabalhar lá, só que teve um limitador para mim. Chegou no teto. Chegou uma possibilidade que eu falei, cara, daqui ou eu aceito isso e tô satisfeito com tudo, a situação, que era muito confortável, a situação que eu tinha, porque conhecia o trabalho, conhecia as pessoas, tinha uma remuneração bacana com o mercado. Então, eu estava num ambiente confortável para se manter. Então, esse ambiente seduz, porque é muito fácil tu ficar fazendo o que tu sabe, sendo bem remunerado por aquilo e tendo um certo sucesso. Aquilo ali não precisando fazer mais. Não precisando fazer mais do que aquilo, todo mundo estava satisfeito, então aquilo é um ambiente que te seduz confortável. Uhum. Só que eu tinha aquela vozinha lá atrás na cabeça, cara, mas ainda não é isso. Ainda não tô realizado com isso. Então foi uma decisão fácil de tomar, mas muito nem gosto de remédio, muito ruim de digerir após eu ter tomado ela, porque vieram os anos difíceis de ter uma vida de luta. Anos de luta. Saiu da zona de conforto. Totalmente. Então, tomar a decisão é mais fácil. O difícil é tu botar ela em prática e não desistir, não jogar toalha. Porque, como eu falei, tava numa zona tranquila, tava ganhando bem, tava bem conhecido dentro da empresa, era reconhecido, fora também, então tava bem tranquilo. E o Rafa virou empresário, mega empresário do ramo lotérico. E aí eu do dia pra noite tive que fazer tudo do zero, né? Não comecei diretamente no negócio da trade, né? Botei uma lotérica que a minha ideia era ter algum tipo de business que ajudasse a pagar as contas do mês. Alguma coisa que tirasse uma grana todo mês. Ajudou a perder tudo que eu tinha construído até então. Né? Então foi por isso que eu digo, é fácil tomar decisão, mas depois botar ela em prática que é o difícil. E eu passei 7 anos remando. Tudo que eu tinha construído até então foi por água abaixo, perdi tudo nesses 7 anos. E comecei do zero novamente, construindo tudo. E eu acho que hoje, olhando para trás, é loucura. Não é uma coisa que eu recomendaria para ninguém. Cara, fica no teu emprego, fica bem tranquilo aí que tá muito bom. Porque passar o que eu passei e não desistir, não tem muito fundamento. Porque a sorte é que eu não tinha ainda família, assim, pra entendeu? Pra ter uma conta todo final do mês ali, meu custo de vida era muito baixo. Mas passar tudo que eu passei, porque era muito fácil para mim eu botar o rabinho no meio das pernas e voltar pro mercado, voltar até para a própria empresa, que eu tinha feito um bom trabalho, a chance deles me aceitar de volta seria grande, ou então ir pro mercado, que conhecia muita gente, tinha feito um bom trabalho com
muita gente, então era fácil eu voltar a ter aquela vida. E eu passei 7 anos dizendo, cara, não, eu não vou desistir, porque eu tava lá e não tava confortável, porque eu precisava ter o meu negócio. Então, agora que eu tô com essa chance, por mais que demore, eu vou fazer até acontecer. Então, fiquei 7 anos aí remando, até que as coisas começaram a dar a volta por cima. Então, é um pouco disso. Então, é difícil eu não desistir no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o troço começar a engrenar, né? Até, aqui no Brasil é gozado pela estruturação que o governo não permite fazer. Tem duas linhas, né, de empreendedor. Ou o cara que é muita grana e que se perder dinheiro não vai fazer diferença, ou o cara que tá ferrado na vida que vai empreender porque precisa, e se perder dinheiro ele já não tinha, entendeu? Então não tem que perder. É muito mais raro um empreendedor que tem algo a perder. Muito. A sair agora, porra, o Rafa, na verdade, tinha coisas a perder. Ele tinha dinheiro, um salário legal, tinha talvez um montante ali que tinha juntado na época. Isso era coisa que ele tinha que investir e perder. É mais fácil manter o teu status ali do que perder tudo, né? E se tu for perguntar pra qualquer pessoa, esse é o natural. Cara, eu tenho coisas a perder aqui, entendeu? Muita coisa a perder, não vou largar. Até quando a gente pergunta assim pra algumas pessoas, a Júlia sabe, é melhor quando vai contratar, precisa vir de outro estado pra cá, ou coisa, tem sempre aquela coisa, mas minha mulher tá trabalhando aqui, então vai ter que me pagar pra compensar o que eu ganho, o que ela ganha, então são coisas a perder. A pessoa pode até ter um futuro maior aqui, ganhar 5 vezes mais no futuro. Mas aquela troca, tá disposta a trocar o que ela tem agora por uma coisa no futuro que talvez nem se concretize, é complicado isso daí. E eu não julgo quem não queira, entendeu? Afinal... É que é mais confortável para a pessoa garantir os benefícios do presente em detrimento ao crescimento do futuro. Então isso fica muito mais fácil de tu já tomar a decisão de dizer, não, cara, não vou arriscar, vou continuar com o meu que tá garantido. Mas é por isso que tem poucos empreendedores e bastante funcionário. Justamente. Faz parte. Eu não é uma crítica, é o que é. É a realidade. É a realidade, cara. Às vezes tu tem um filho lá e tu vai pensar, porra, vou me atirar nisso e se eu me ferrar, e o meu filho? Então tu tem as tuas prioridades, tu tem o teu medo, tu quer cobrir a tua retaguarda, então não vou ficar. E a CLT te dá o conforto, a garantia, né, também do teu salário ali todo mês, do teu 10º, das tuas férias, da tua aposentadoria lá na frente. Difícil, igual o Antônio falou, poucas pessoas querem apostar no invisível, no que não é palpável para elas. Até voltando na pergunta que foi me feita lá, do por que tu aceitou a Prisma. Foi o único lugar assim que eu ia ser sócio, entendeu? Os outros eu ia ser funcionário. Daí, na época, até tava lendo eu não sei se foi um coachzinho de um livro ou de uma revista que falava assim, é preferível tu se demitir, tu sendo uma empresa igual, agora não quero mais, vou fechar ou não deu fechar, do que tu tá sempre esperando o teu patrão dizer, como aconteceu comigo na outra empresa, nós estamos fechando o escritório, tchau. Você é a última a saber, mas daqui um mês o escritório tá fechado. Nós estamos migrando lá nós vamos centralizar, que era num país da Europa. Então foi centralizado lá, então essa foi uma coisa que me ajudou também a tomar essa decisão, Se eu for lá, se um dia eu quiser sair, vai ser por minha vontade. Se eu for porque a empresa fechou, ou porque eu não quero mais, e quem vai me demitir talvez seja eu converso com o sócio. Não vai ser o patrão que vai chegar no dia, meu amigo, valeu, obrigado, tchau. Não, e outra, quando tu recebe uma notícia dessa, que nem a do Antônio, aí tá o outro lado a Júlia falou, a CLT tem as suas garantias. Tem também, mas também não tem, porque quando tu recebe uma notícia dessa é do dia pra noite. Exatamente. Entendeu? E quando tu é sócio e tu quer desvincular da sociedade, tu pode se dar o luxo de, cara, eu vou fazer uma programação aqui junto com o meu sócio daqui 6 meses, daqui um ano. Dá um jeito, tá na tua mão, né? Tá na a tua decisão. mão, justamente. Então, quando é da CLT, vem meio que ou até a demissão, né? Isso. Muitas vezes vem a demissão, o funcionário ali tava fazendo alguma coisa que não agradou, vamos botar esse cara pra rua. Aí vem a demissão, o cara também sente, né? Pô, do dia pra noite aqui eu fui demitido e agora o que eu vou fazer? Então, é uma garantia que ela não é real, né? A CLT tem as suas garantias, mas também tem as suas voltas, né? Eu tenho uma tricky question para vocês.
Hoje a gente diz lá muito que a empresa é focada em meritocracia, né? Uhum. E se a gente contrata só estagiários, que mérito que tem esses estagiários de ser contratado para focar em meritocracia se começa sem competências de mercado? Eles vão atrás, o mérito é deles, eles que vão conquistar. Eles não vão ter coisas de mão beijada, eles não vão chegar com uma bagagem de 20 anos de mercado e todo mundo chega igual. Acho que isso é o principal ali na Prisma. Todo mundo chega da faculdade, alguns têm experiência em trabalho, mas dificilmente alguém vai chegar da área do mercado. Então, eu acho que esse é o maior conceito de meritocracia, é lutar pelo que é seu, possuir esse mérito de conquistar alguma coisa. E é muito legal quando você sabe que aquela conquista foi por causa do teu trabalho, foi mérito do teu trabalho. Muito bom. Eu acho que isso aí é o que faz a pessoa criar raiz. Porque se tem o Joãozinho ali fazendo, sei lá, o mercado do Oriente Médio, e ele é demitido, e aí contrata o Pedrinho e bota no lugar dele para continuar fazendo o mercado do Oriente Médio. Então, não tem por parte da pessoa que entrou, não tem uma raiz só. Cara, não foi eu que criei isso, não é o meu filho, não fui eu que desenvolvi isso na empresa. E eu acho que isso que a Júlia falou, da pessoa ter o mérito de desenvolver alguma coisa e sentir que aquilo ali é pertencente a ela. É o filho. É o filho dela que ela criou dentro da empresa que deu a oportunidade. Então isso vai gerar para ela uma responsabilidade em cima daquele trabalho, além, claro, do orgulho, que vai fazer com certeza, como ela falou, se é um filho, eu vou me dedicar muito mais. E não só isso, quando passa uma hora, tu vai ter que passar ali adiante, também não vai deixar a de qualquer jeito. Tu vai estar em cima da outra pessoa que assumiu. Aqui, ó, cuida bem dele. Né? Então, não é uma coisa que vai simplesmente sendo trocada. Tu vai estar sempre em cima da outra pessoa que vai assumir para fazer da melhor. Não quer que todo o teu trabalho vá para água abaixo. Eu me lembro quando eu fazia Hong Kong, eu passei grande parte desse mercado para a Júlia por 2 motivos, né? Primeiro, vi que ela era capaz de tocar e senti essa segurança nela. E o segundo, principalmente essa questão de competências que ela desenvolveu, ou seja, ela criou um mérito de poder assumir essa responsabilidade, essa bagagem, e também, como o Antônio falou, tá fazendo, mas eu tô aqui do lado, né? Então, até eu conseguir cortar esse cordão também não foi do dia para noite, e o trabalho dela, o desenvolvimento do trabalho dela que me deu segurança cada vez maior de eu ir me afastando e deixando ela assumir o posto e desenvolvendo. Hoje, é o que eu falo para eles. Eu comecei do zero. Eu só tinha o know-how, mas eu comecei a empresa, comecei o negócio do zero. Eles não tinham know-how, mas eles começaram a empresa já galgada, já com um outro tamanho, com outras circunstâncias dentro da empresa muito mais profissional. Então, como eles começaram já mais adiante, a responsabilidade deles todos lá é levar a empresa muito mais além do que eu seria capaz de levar sozinho de onde eu comecei. Então, eu passo muito, principalmente para a Júlia e para os outros, essa responsabilidade de conseguir desenvolver e levar a empresa muito mais além do que eu iria conseguir. E não obstante, a gente tem hoje mercados como Europa, Estados Unidos, que eu nunca atuei e que foi tudo desenvolvido por eles. Isso daí é uma questão, né? Ali nós somos uma empresa brasileira, a gente tá aqui no escritório do Brasil, a gente tem muito braço ainda precisa muito braço ainda para alcançar outros mercados. Então, se a pessoa chegar e dizer, eu quero fazer, geralmente acontece isso, a gente senta numa reunião, ela põe uma lista, vamos focar nesse mercado. A gente define com ela, talvez esses 2 sejam prioritários, trabalha nesses daqui e toca a pau. A gente nunca, geralmente quem traz as questões, as oportunidades são eles, né? E a gente só tenta dar uma polida ali, talvez isso aqui não seja interessante agora, vamos focar nesse. E eles começam a desenvolver do zero, muitas vezes, o mercado. O Felipe começou a fazer o AdBlue, que é a ureia,
Eu nem eu vou até procurar, porque até hoje eu não sei o que é isso. Mas eu sei que ele tá fazendo esse produto lá. Então, é interessante. É uma coisa que nunca veio da gente dizer para fazer isso. Surgiu a oportunidade, eles foram atrás, gurizada, e eles estão fazendo. Estão dando um jeito. Eles estão dando um jeito de descobrindo. Eu ia falar isso, porque a meritocracia, ela não tá nos nossos valores, mas ela tá implícita, porque a gente tem, com a meritocracia, acho que automaticamente vem a autonomia. Que é o que a gente tem ali, a autonomia para criar e inovar. Agregando valor. Aí a gente tem dar um jeito. Então a meritocracia é isso, você tem que criar alguma coisa nova. O que te impede de criar alguma coisa nova? Isso é outra coisa, que quando uma pessoa entra na Prisma, eu sempre falo, nada te impede de crescer tanto quanto a pessoa que está aqui há 4 anos. Então, nada te impede de você trazer uma oportunidade para a Prisma que talvez vai mudar a história da Prisma. Perfeito. Então, use essa oportunidade, use sabiamente essa oportunidade e veja que aqui a gente não tem plano de carreira por causa disso. Porque o plano de carreira, tu vai para uma empresa, uma multinacional, aí tu tem que ficar 20 anos, aí tu vai conseguir estar talvez na posição que você quer estar. E na Prisma, felizmente, a gente não tem isso. A gente sabe que uma pessoa que entrou 1 ano e uma pessoa que entrou 5 anos tem as mesmas capacidades. É só querer, é só fazer acontecer. Show. E é o que eu falo, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, do presente. Então, lá na empresa que eu tava tudo certinho, eu já tinha garantido o meu sucesso e é só manter. E aqui, como a Júlia falou, cara, o cara tá 5 anos, sem alguém que vem em 2 anos, 3, faz uma coisa mirabolante, ou faz uma coisa nova, ou faz um crescimento extraordinário, ele é reconhecido e recompensado como tal. Não precisa, que nem na época da minha mãe, do meu pai, tem que ter 10 anos de casa para se tornar coordenador, depois tem que ter mais 5 anos de casa para se tornar gerente, depois só vai ser diretor depois de 20 anos, 25 anos de casa. Isso cria o senso de responsabilidade até para aqueles que estão há 20 anos no mercado, que nem vocês, por exemplo. Não tem espaço para folga, não tem espaço para preguiça. Tem que fazer acontecer, senão a Prisma não vai para frente e vai ter alguém que vai estar na nossa frente. Qual que é a importância principalmente para esse nosso pessoal, os nossos realizadores mais jovens, qual que é a importância que a gente traz muito, está no DNA da empresa isso, a importância da leitura para o nosso dia a dia? É o desenvolvimento pessoal profissional deles, que isso vai resultar no crescimento deles e no crescimento da empresa. Acho. Isso é bastante batido lá na empresa, né? Da necessidade de leitura, necessidade de estar sempre... Treinamentos, cumbucas. Treinamento, cumbuca. Cara, de um tempo pra cá isso já não é mais aquela coisa que virou meio assim, sendo maçante, tem que fazer. Aos pouquinhos já tá meio que entrando no ritmo deles, no hábito deles de fazer isso. Então, quando no início o Rafa era bem chato quanto a isso. Tem que ler. Ainda hoje ele é chato, mas ele não consegue. Hoje ele só continua chato. Agora ele fez os teus chatos, né? Hoje ele não é mais chato a leitura, ele só é chato. Só é chato. Então, mas por quê? Porque a galera já meio que interiorizou isso e já entende essa necessidade. Então fica até mais fácil, fica mais... a coisa flui melhor, né? E o principal, como eles já tornaram isso como hábito, eles aprenderam a repassar esse hábito para quem tá chegando. Né? É o exemplo, né? Eu acho que o pessoal começa fazendo e os outros que não estão fazendo olham para as pessoas que estão fazendo e vou ficar para trás. Não posso, então vão fazendo. A gente tem que falar cada dia mais sobre isso. Exatamente. Até assim, a gente percebe que quando o pessoal não começa, não se integra nisso, aos pouquinhos ela vai sendo expurgada, entendeu? A pessoa vai sendo saída levemente. Já aconteceu algumas vezes aqui principalmente na antes, empresa, né? Quando a gente não tinha essa questão de valores tão aliada no RH, a gente acabava contratando erradamente, né? Então é um processo contínuo de melhoria da nossa contratação. Hoje a gente tem um processo que eu considero extremamente bem elaborado e mesmo assim eu ainda estou indo atrás, né? Estou fazendo curso, né? Essa semana tenho fazendo curso de RH justamente para a gente continuar. Cara, o que eu posso melhorar nesse processo? Não, mas já tá bom, vamos focar em outra coisa. Não,
A outra coisa também Exatamente. precisa melhorar, mas aquilo também não posso deixar de lado esses processos. A gente tem que manter essa questão. O que a gente pode considerar aí, talvez o Antônio me ajude a responder isso aí, dentro do nosso mercado, das trades que a gente conhece, dos frigoríficos que a gente conhece, como é que a gente pode avaliar a questão de remuneração fixa versus remuneração variável? Cara, eu falo não só pelo que eu vejo, mas pelo que eu já testemunhei. A boa parte das empresas que eu trabalhei e que eu vejo de frigoríficos, a remuneração ela é fixa, né? Uhum. Não é variável, raramente, assim, poucas empresas. Talvez por serem muito grandes, eu não sei qual é o entendimento. Mas é aquela história, o Rafa falou, o cara chega para trabalhar, faz o dele, tchau e benção. Então, para que ele vai buscar mais? Já tá garantido o dele. Ele tem que fazer o máximo que agrade o teu patrão. Se o teu patrão tá satisfeito, fechou, beleza, eu vou ganhar aquilo e tá certo. Se tu ganha uma remuneração menor, com fixa menor, com um variável alto, importante, a empresa tem que te auxiliar a atingir esses objetivos também. Não adianta chegar na empresa, ela te pagar uma miséria e não te dar nenhuma condição de alcançar a remuneração variável. Então eu percebo que assim, a gente tem investido muito ali, né, Rafa, na questão da remuneração variável. A gente tem, acho que, eu sei lá, perdi as contas de quantas remunerações variáveis nós temos. Acho que perto de 10, né? Perto de 10. Mais ou menos. Para alcançar objetivos disso, daquilo e daquilo outro. Claro, e tentando sempre dar o suporte para o pessoal desenvolver. O que a gente vê? A gente percebe que o pessoal está sempre correndo atrás. Está sempre indo atrás de novos negócios. Está sempre atrás querendo fazer mais. Não é aquela história, cheguei nesse limite, fechou, cansei, tá aí, tá aqui, vem meu salário fixo. Cada vez que tu conseguir mais, se tu perder uma tarde, uma janta, para fechar 10 containers, o cara vai perder porque são 10 containers de valor variável no bolso dele. Isso é um atrativo diferente. Ele vai atrás. Ele vai acabar indo atrás, entendeu? Então eu acho que a gente optou por essa forma e tem funcionado bem até o momento, né? Uhum. Não sei se aí a gente não tem experiência de ser uma empresa gigante, que talvez não tenha como fazer isso, ou eu não sei, eu não tenho essa experiência. Mas isso que é legal, mas que eu a acho gente que vai do jeito que crescendo. tá indo, tá funcionando. O pessoal se dedica mais, vai sempre atrás, tá sempre... Cara, às vezes 10 da noite me manda mensagem, tem essa possibilidade, dá pra fechar? Vamos fechar. Eles estão lá porque eles vão ganhar por isso, entendeu? Coisa que talvez fosse uma remuneração fixa não aconteceria. A gente vai crescendo e a gente vai se adaptando a isso, né? Isso que é bom do variável também, porque a gente vai criando mais coisas. A gente não se limita ao fixo ou alguma coisa. Então, a gente tem muito para onde crescer ainda. E a gente é uma empresa de exportação, que a nossa visão é tornar-se referência em exportação de carnes, mas nada impede da gente fazer tudo. O céu é o limite para a Prisma. Isso é verdade. Então a gente vai criando também, né, novos tipos de remunerações, bonificações para o pessoal, para eles também não perder a motivação, o tesão de estar ali com a gente, porque isso também é fundamental de uma empresa, a pessoa não cansar da empresa, né? Show. E pra gente ir encerrando aqui, tem uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que a Prisma é diferente? Ou o que na Prisma vocês veem que é diferente das outras empresas? Principalmente do nosso setor. Um de cada vez, hein? Vai lá, Júlia. Não precisa todo mundo falar junto. Quer que eu use minha experiência de Vai, vida? fala teus 20 anos. Porque na minha época... Porque na minha época não era assim. Olha só, o que eu vejo? Empresas que eu já trabalhei e coisas que eu vejo. Às vezes a maior competição não é com a trading do lado, é com o teu colega de trabalho. Isso eu percebi muito claramente em todas as empresas que eu trabalhei. Eram poucas as empresas que a galera remava junto. Muitas vezes era competição de cadeira, entendeu? De lado a lado. Tu escondia a informação do teu colega para ele não vender mais que tu, ou para ele conseguir ou para tu vender e não ele. Então, não tem como uma empresa dar certo assim, entendeu? E foi várias empresas que eu trabalhei. Várias não, porque eu não trabalhei em tantas, mas foram algumas empresas que eu trabalhei que funcionava assim.
ali o que eu vejo que para mim é um diferencial da Prisma, tá? Não só também a questão de desenvolvimento, de incentivo a desenvolvimento pessoal, que é importante, mas eu vejo que o pessoal ele pega junto e rema pro mesmo lado lá. Entendeu? O pessoal, quando tem um negócio que ele fala, eu não vou conseguir fazer isso, fulano, tu consegue, vai tu atrás. Se precisar passar os teus negócios para outro, ele vai passar. Entendeu? Então eu acho que não existe uma competição interna, eu acho que o diferencial para mim lá dentro é a galera pegando junto e com uma certa leveza, até porque o nosso mercado é foda, porque às vezes tem container abandonado, tem cara que não paga, tu passa a maior parte do teu tempo estressado e empresas tradicionais, os caras vão dizer assim, o problema é teu, te fode. Resolve. Tu vendeu isso aí, só me traz a solução do problema. E isso daí é o comum. Aqui, quando acontece coisas assim, cara, junta todo mundo, vamos tentar resolver, vamos tentar dar o apoio pro cara, vamos tentar ver para outros lados, junto com a gente ali que tá junto também, e dá uma tranquilidade pro cara trabalhar isso. É absurdo, mas dá uma tranquilidade muito grande pro cara trabalhar. Porque sabe que quando um cliente deixa de te pagar, não é culpa do cara, ele fez tudo certo, é só o cliente que é realmente um pau no cu. Pode falar isso? Vai cortar? O Antônio mexeu com todos. Vai botar o pia, não? Tá? Simplesmente, então, cara, isso daí, quando uma empresa que resolve, cara, tu fica sem dormir, tu tem úlcera, tu vira alcoólatra. Não que eu teria passado por isso. Não, o meu amigo meu. Um amigo meu passou por tudo isso. Um amigo meu que me disse. Um amigo meu me disse tudo isso. Do mercado. Então, eu acho que pra mim... Teve úlcera, Antônio? Quase. Hã? Não cheguei lá. Cheguei lá. Aquela antes da úlcera. A gastrite? Gastrite é um clássico. A Júlia tem até agora. Né? Mas isso, pra mim, isso assim, de uma série de coisas legais que tem lá na empresa, isso pra mim é um diferencial. Quando tu pega junto e rema pro mesmo lado, que pra mim é o principal, assim, da minha experiência de trabalho. O cara que não teve gastrite ainda pode ser efetivado? Isso daí é pré-requisito. Se não teve, vai ter. Esse é o aviso que eu deixo. Pré-requisito. E outra coisa, galera, feiras não é tão legal assim, tá? Calma, vamos fazer um episódio só sobre feiras. Só feiras. Tipo, é muito legal. Olha o Antônio em Paris. E eu, cara, vai pra ponte que partiu, né? Ju, o que tu tem alguma colocação a mais? Não, para complementar o Antônio, acho que é sobre isso. Acho que o Antônio falou muito, que dá para resumir, que é mais sobre pessoas. E pessoalmente falando, acho que o diferencial da Prisma, a Prisma mudou a minha vida e a gente hoje já estabeleceu também, faz um ano, não sei, o nosso propósito ali na Prisma que a gente não tinha e que para mim faz todo sentido, que é desenvolver, fomentar o desenvolvimento das pessoas que trabalham com a gente dentro da empresa e nossos clientes, nossos fornecedores, mas principalmente o pessoal que está ali dentro. Então, assim como mudou a minha vida, eu acho que o mais legal da Prisma é que a gente tá fazendo o que você falou, fazendo da Prisma uma empresa de verdade, sabe? Mudando a vida de cada um. E é isso, não é só sobre comprar e vender porco, a gente se preocupa, 90% da nossa preocupação é sobre outras coisas, não sobre comprar, sobre negócio, sobre containers. Muito bom. Mas se comprar e vender bastante, a gente fica feliz. Né? ajuda muito. Ajuda a melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Legal. Só assim vai melhorar a vida deles. Alguma outra colocação aí, final? Não, acho que faltou para os próximos episódios. A gente vai ter que fazer um episódio só sobre a história da Prisma versão Rafael, né? Porque ele só chegou à parte da lotérica, não falou mais nada pra gente. Deixou um mistériozinho aí. Se quiser conhecer mais, acessa o Instagram lá. Segue, Segue Prisma International. É isso. Mas acho que você pode encerrar também falando o que para você é o diferencial da Prisma ou por que você fez a Prisma. Olha, vamos começar mais um podcast agora, então. Vou contar parte 2. Eu acho que realmente para mim o diferencial, como eu falei no início, não é sobre exportação ou sobre carne ou sobre produto. É a diferença do que eu tinha no início, que era 2, 3 trades junto fazendo negócio, e hoje que a gente tem uma empresa. Isso para mim é o fundamental, essa é a diferença, é a gente conseguir fazer dessas pessoas
profissionais melhores, não só na parte de trade, porque a gente fala sobre tudo lá, a gente fala sobre investimento, fala sobre finanças pessoais. A gente tava brigando sobre o Elon Musk e o Xandão. Fala sobre imposto de renda, fala sobre uma série de coisas que não necessariamente é desenvolvimento pessoal. Então, para mim, o fundamental é o seguinte: quanto mais desenvolvimento pessoal eu conseguir trazer para o nosso pessoal, mais preparado, mais capacitado, mais apto eles vão estar para fazer a Prisma uma empresa melhor. Então, até eu sempre brinco, mas tem fundo de verdade. Eu não criei tudo isso porque eu sou bonzinho e quero que o fulaninho seja uma pessoa melhor. Eu preciso que o fulaninho seja uma pessoa melhor para que a minha empresa seja uma empresa cada vez melhor. Em atendimento, em relacionamento, em comunicação, em negociação. Então, é fundamental para nós, e acho que o diferente, o que eu planto hoje e tento espalhar pela empresa é transformar a vida de cada um na parte pessoal, não só profissional, mas pessoal também, para que ele esteja satisfeito e contente, confiante com a empresa e possa tornar a empresa uma empresa cada vez melhor. Então eu acho que tem muito disso dentro da nossa cultura aí, de fazer as pessoas serem pessoas melhores para crescer o nosso negócio. Eu acho que é isso aí. Excelente. Antônio, algo mais? Não, vamos lá que tá cheio de pagamento para fazer. Eu achei que tu ia dizer, como sempre, eu tô louco de fome, vamos almoçar. Fora isso, e outra, acabou o açúcar lá, hein? Vamos repor esse açúcar aí, pelo amor de Deus, já tô tremendo. Senão, Tem mensagens no celular, quero nem ver. Exatamente. Então tá, É pessoal. isso. Então é isso aí. Ficamos mais no primeiro episódio do PrismaCast. Muitos virão ainda, assuntos de feira, assuntos de rede social e Mercado, principalmente, né? temos É que falar importante. disso. Então tá, acompanha aí, @Prisma International. Valeu! Isso aí.